Olá, gigantes, aqui é Marcos Bittencourt e eu agradeço o Legal Hub, agradeço o curso jurídico para apresentar aqui algumas estratégias para a carreira do advogado iniciante. É muito interessante, você que acabou de passar no exame da ordem, está cheio de sonhos, está animado para conseguir realmente vencer os desafios que você vai encarar pela frente, mas é sempre importante você ter técnica, você ter ferramentas para não desanimar, para você ficar realmente empolgado com a sua carreira, a belíssima carreira como advogado, e construir muitas coisas nessa jornada, nesse caminho, colher muitos frutos. Isso que é importante. Então, tão importante quanto ter aqui aquela ideia do moonshot, um grande objetivo que é para ser alcançado. E no nosso caso, o grande objetivo é uma carreira de sucesso na advocacia. Tão importante quanto ter este grande objetivo é você estabelecer um método para você conseguir trabalhar todos os dias com consistência em busca daquilo que você quer, em busca daquilo que você deseja. Eu já trabalhei na iniciativa privada, já trabalho no setor público, e o interessante é você compreender que cada ambiente influencia a maneira como nós vamos vencer esses desafios. Então, é muito importante você saber não apenas aquilo que você faz, mas o ambiente que cerca a sua atuação. E, para isso, a gente vai conversar aqui a respeito de várias ferramentas, várias técnicas. Eu gosto de utilizar essa palavra ferramentas, principalmente, para que você tenha uma caixa cheia de técnicas e, independentemente do seu espírito, do seu humor, num determinado dia, você possa utilizar dessa ferramenta, dessa técnica, para colocar em ação aquilo que você acredita, para colocar em prática o seu talento. Todos nós, isso é muito importante lembrar, desde o início, nós somos empreendedores dos nossos talentos. Nós temos várias habilidades, várias técnicas que nós fomos ali adquirindo durante a nossa vida e muitas outras que nós também podemos adquirir. Então, desde já, algo que você tem que ter em mente para ter uma carreira na advocacia de sucesso é adotar para a sua vida, até como filosofia, aquela noção de lifelong learning, um aprendizado constante, um aprendizado não apenas em termos de direito. Você já estudou durante 5 anos, durante a faculdade, as chamadas hard skills. Você sabe peticionar, você sabe fazer um concurso, mas também é importante você trabalhar as soft skills, habilidades comportamentais, para desenvolver essa carreira de sucesso. E lógico, sempre lembrando aqui, sucesso não é simplesmente um aspecto financeiro. Nós vamos focar no aspecto financeiro aqui. Mas sucesso, antes de tudo, é aquilo que nos realiza. Cada um tem o seu entendimento do que é sucesso. E lógico, nós temos que passar também por uma etapa de autoconhecimento. Quais são os grandes objetivos que você busca alcançar no exercício da advocacia e, principalmente, você tem que saber qual é essa jornada, qual é o método, o sistema que você vai adotar todo santo dia para alcançar esses objetivos. Então, sucesso é algo de cada um. Cada um tem a sua compreensão daquilo que deseja. Então, nós vamos colocar agora em prática, vamos arregaçar as mangas, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade e mais aquilo que nós temos que aprender ao longo da vida. E veja, não é simplesmente fazer uma pós-graduação na área de direito e na área que você gosta mais. Também significa, antes de tudo, você estudar outras áreas do conhecimento para você ter realmente uma carreira sólida, uma carreira que pode trazer realmente muitos frutos para aquilo que você está imaginando. Então, logicamente, você vai ter que sempre ter essa busca incessante por um aprimoramento na área do direito, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que estudar economia comportamental, vai ter que estudar psicologia, vai ter que estudar comportamento humano. Então, é importante você conhecer como funciona a mente humana para saber se realmente você está ali utilizando a sua técnica para resolver um problema do seu cliente.
Então, antes de qualquer coisa, vamos aliviar um pouco a nossa carga. Tá? Então, sempre lembrando, advogado adora problemas, porque através dos problemas, você, advogado, vai encontrar uma solução para as questões dos seus clientes. Então, o primeiro ponto que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: o problema é do cliente. Você é procurado para buscar a solução. Então, não fique carregando os problemas dos seus clientes, que isso não faz sentido. Lógico que nós temos que ter empatia, compreender e se colocar no lugar ali do nosso cliente, muitas vezes, para ter uma boa visualização do problema. Mas, antes de tudo, você vai ser procurado porque você tem a solução, você tem o caminho. Então, isso te deixa muito mais leve. E nós, como advogados, nós temos que adorar problemas. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar ali o nosso mindset, porque aonde nós encontramos problemas, na verdade, esses problemas vão nos dar um retorno financeiro e de realização pessoal. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que colocar na cabeça. Aonde você encontrar problemas, você vai também trazer as soluções. Então, antes de tudo, você tem as técnicas do direito, em primeiro lugar, foi isso que você estudou durante a faculdade e vai continuar se atualizando ao longo de toda a vida, mas antes de tudo, você tem que focar na solução. Então, os problemas surgem para você buscar a solução com criatividade. Sempre, logicamente, aqui é um pressuposto de qualquer carreira, de qualquer atividade profissional, você tem que partir de uma proposta sempre ética, porque atualmente a grande malandragem é você ser honesto, é você atuar de maneira correta em relação ao seu cliente e em relação também aos outros advogados, aos outros parceiros que você vai encontrar ao longo da jornada. Porque essa proposta ética é muito importante. Eu não estou aqui para ficar falando de moralismo, mas isso vai trazer uma boa reputação para a sua carreira e, a partir disso, você vai ter uma longa carreira, uma carreira sustentável, uma carreira sólida. Então, eu gosto muito de falar o seguinte: essa noção de perpetuidade. Sempre pensando, até é uma expressão muito antiga, quando nós falamos que a boa reputação é um segundo patrimônio. Você, como advogado, pode até perder tudo em termos de patrimônio, mas se você tiver uma boa reputação, você vai recuperar isso e muito mais, porque os seus clientes, a sua carteira de clientes, sempre vai confiar naquilo que você diz, naquilo que você entrega. Então, algo muito importante que nós temos que partir aqui é sempre desse pressuposto ético. Tá? Você vai entregar aquilo que você, digamos, contratou com o seu cliente de acordo com as regras que devem ser colocadas. E nós, como advogados, nós temos que partir desse pressuposto sempre. Tá? Nós fomos contratados para buscar estas soluções dentro do que é possível, dentro daquilo que é correto para o próprio cliente, e nós não vamos prometer o impossível. Essa é uma ideia básica que você tem que entender no desempenho da sua atividade. Você não vai prometer ali algo que você não pode entregar. Então, a ideia de você ser honesto passa necessariamente por isso, né? Pontualidade em relação àquilo que você faz, pontualidade em relação àquilo que você combina com os seus clientes, mas sempre lógico, né? Esse é um ponto que, na minha opinião, faz muito sentido. Você tem que trabalhar em relação à sua carreira como você trabalha uma startup. É sempre interessante trabalhar dessa maneira, de maneira leve, de forma que você tenha um baixo custo inicial, um baixo custo financeiro e também um baixo custo emocional. Então, essa ideia de ser leve é muito interessante. Eu até construí uma escola de carreiras baseada nesse pressuposto. Ou seja, você tem que ter uma carreira leve, baixo custo financeiro, baixo custo emocional,
uma carreira consistente, você pode entregar muito, você pode produzir muito, e ao mesmo tempo é uma carreira mundial. Porque lembrando sempre do seguinte, nós estamos num mundo digital, um mundo sem fronteiras. E você vai encontrar pessoas que têm problemas no mundo inteiro, em todo o planeta. Então, da mesma forma, você pensar em construir uma carreira leve, consistente e mundial abre muito a sua cabeça. Então, um ponto muito interessante que você tem que pensar é o seguinte: você não é simplesmente advogado na sua cidade. Atualmente, graças à tecnologia, você é advogado no mundo inteiro. Logicamente, tem que respeitar os limites de atuação de acordo com o exercício da advocacia, perfeito? Mas você pode desempenhar a sua atividade como advogado, principalmente no mundo digital, em qualquer área, utilizando basicamente o seu celular. Então, veja, o celular, o nosso smartphone, se transformou basicamente no nosso escritório. Então, veja como é algo leve para você desenvolver a sua atividade profissional. Atualmente, por exemplo, eu utilizo o celular para fazer até mesmo audiências, para conversar com as pessoas, para conversar com parceiros. Você, no seu escritório da advocacia, ao invés de precisar viajar para conversar com o cliente, você pode atender o cliente com baixo custo financeiro, utilizando o seu celular, utilizando as tecnologias que são colocadas baixo custo, a preço quase gratuito, na própria internet. Então, essa é uma mentalidade muito interessante, inclusive que eu aprendi no Vale do Silício. Eu fui para o Vale do Silício e lá uma coisa muito interessante, né? Essa mudança de local, como muda a cabeça da gente. Quando você sempre vive na mesma cidade, quando você sempre morou no mesmo local, quando você pensa em abrir um negócio, num primeiro momento, a sua mente fica limitada apenas naquela cidade, apenas naquela região. Agora, quando você analisa, por exemplo, São Francisco, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, quando você analisa a população, praticamente mais de 50% das pessoas que moram em São Francisco não são de São Francisco, não são dos Estados Unidos. Vieram da China, da Rússia, do Brasil, da Europa, não são de lá. E quando você monta uma startup lá nos Estados Unidos, você já pensa em termos globais para atingir o mundo inteiro e não apenas em termos locais ou mesmo regionais. Você já abre a sua cabeça para atender a todo o planeta. E agora, no exercício da advocacia, nós vamos ver que existem brasileiros espalhados pelo mundo que precisam dos seus serviços. Brasileiros aqui em todo o país que vão precisar dos seus serviços. Então, você ter um bom smartphone, onde você possa fazer uma videochamada, onde você possa participar de uma audiência, onde você possa interagir com as pessoas, é muito importante. E vejam, é algo leve. A ideia de você ter essa carreira leve, porque num primeiro momento, isso é um cuidado que você tem que ter, é o seguinte: não coloque dinheiro na frente. Tá? Todo mundo diz, você tem que se endividar, você tem que fazer um investimento financeiro para ter um retorno mais rápido ou para começar o seu escritório. Muito cuidado com esses alertas de pessoas que não colocam a pele em risco. É fácil falar para os outros o que eles têm que fazer, mas tem que ver se essa pessoa que está falando isso, ela coloca realmente a pele em risco. Porque só assim, para saber se realmente aquilo que você está fazendo, seguindo a orientação de uma pessoa, tem fundamento ou não. Então, muito cuidado com isso. Essa ideia de colocar dinheiro na frente para depois tentar, digamos, refazer o patrimônio, o investimento que você gastou, isso não faz muito sentido. E isso pode, inclusive, atrasar o desenvolvimento da sua advocacia. Então, nós estamos falando aqui basicamente o seguinte: você tem que trabalhar a sua carreira como advogado como se fosse uma carreira startup, como se fosse uma startup. O que é uma startup?
Então, vamos aqui buscar um conceito novo, mas um conceito que faz sentido para quem está começando na advocacia. Startup, basicamente, é uma ideia em busca de um modelo de negócio, num ambiente de incerteza, bem o início da advocacia. Então, startup é uma ideia em busca de um modelo de negócio num ambiente de incerteza. É um trabalho, uma atividade repetível e escalável. Nós já vamos ver como é que nós podemos trabalhar esses conceitos a nosso favor. Agora, antes de tudo, compreenda. O mundo profissional, o mercado, a sociedade, o ambiente que nós vivemos é realmente recheado de incertezas. Nós vivemos num chamado mundo VUCA. VUCA é um acrônimo que foi criado na década de 90, na área militar, nos Estados Unidos, que significa o seguinte: é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, nós vivemos literalmente no caos. E nós temos que, no início, principalmente da carreira, depois, lógico, ao longo da jornada, nós temos que testar as nossas ideias para avaliar os resultados e descobrir qual é o melhor caminho que nós devemos adotar. Então, isso é algo muito interessante quando você pensa na sua carreira como advogado, como uma carreira startup. Você vai ter que testar para descobrir se realmente aquela área ela vai te trazer um retorno em termos de satisfação profissional, satisfação pessoal e um retorno financeiro. Não adianta você se apaixonar por uma determinada área, mas se esta área não te der um retorno financeiro, a situação vai ficar muito complicada. Então vamos imaginar aqui, até exagerando aqui a situação, né? Vamos imaginar que você adora direito canônico. Não sei se dá para trabalhar exatamente nesse setor, mas vamos aqui apenas num exercício, numa avaliação em tese. Tá? Vamos pensar junto aqui. Vamos imaginar que você é apaixonado por direito canônico e você resolve se aprofundar, antes de qualquer coisa, nessa área, nesse setor. Vou estudar direito canônico, vou ser o maior especialista no Brasil, no mundo, a respeito de direito canônico. E você vai, anos de estudo, e daí pronto, estou preparado para me lançar no mercado, porque eu entendo muito de direito canônico. E, de repente, quando você começa a procurar clientes nesse setor, você pode sofrer uma determinada surpresa. Você pode ter uma surpresa. Não tem muitos clientes nesta área, talvez, de direito canônico. Vou ser sincero, eu não sei, eu não conheço essa área. Mas talvez você não tenha muitos clientes para oferecer o seu serviço, o seu conhecimento na área de direito canônico. Então, você utilizou 5, 10, 15 anos da sua vida estudando um setor que não tem, de repente, um mercado. Então, algo que eu tenho que, digamos, recomendar é que você tenha a mente aberta. Ou seja, né, tudo bem, você tem as áreas da sua predileção no direito, mas você tem que ver na prática se existe um mercado interessante para você ter um retorno lucrativo daquilo que você exerce, daquilo que você pratica. E como é que a gente vai descobrir isso? Testando. Baixo custo. Novamente, a noção de ter projetos leves. Vamos testar e analisar, sentir o retorno da sociedade num determinado setor. Então, de repente, veja, você pode utilizar, inclusive, as redes sociais e, através das redes sociais, fazer postagens trazendo conteúdo a respeito de diversas áreas e avaliando, tendo uma métrica em relação à repercussão daquele post que você entregou conteúdo, aonde você entregou conhecimento, aonde você entregou experiência para a própria sociedade. Vamos ver qual é o retorno. Será que existem pessoas interessadas naquele conteúdo, naquela matéria? A gente tem que testar. E a palavra testar aqui é muito mais importante do que tentar. Eu sempre digo isso, né? Quando a gente fala que a gente vai tentar, nós
atraímos para a nossa pessoa o sucesso pela realização daquele processo. E é algo que não faz sentido, certo? Ao invés de falar que você vai tentar alguma coisa, diga, eu vou testar. Porque você coloca, nesse caso, o foco na experiência e não em você. Se você falar que você vai tentar, se der algo errado, você vai dizer, eu fracassei. Não é essa a ideia. Se você falar que você vai testar, o foco é na experiência. Eu vou testar esse caminho. Eu vou testar essa ideia. Eu vou executar essa ideia. Baixo custo financeiro, baixo custo emocional. Não se apaixone pela ideia. Eu vou testar. Se eu tiver um resultado positivo, opa, talvez eu tenha que continuar testando para analisar esse caminho. Agora, se eu tiver um resultado negativo na experiência, aquilo faz com que eu aprenda, eu vou testar de novo, um pouco diferente, para encontrar um novo caminho, para encontrar uma resposta mais interessante. E, nesse caso, você não fica se ferindo, você não se machuca, né? Você não se culpa. Culpa é um sentimento inútil, né? Você não tem que se culpar. Então, repetindo, teste, ao invés de falar eu vou tentar, diga eu vou testar. E daí você vai avaliar a experiência. Você não vai ficar se julgando. A pior coisa que tem é você ficar se julgando. Não. É mais importante você executar a sua ideia. E com os resultados, você vai analisando para que caminho você deve seguir. Ficou clara essa imagem? Eu acho que fica algo muito mais compreensível, né? Algo muito mais fácil para você desenvolver. É uma ideia muito importante você pensar dessa maneira. Né? Por quê? Há sempre essa noção de ser algo leve, porque daí eventuais problemas que surgirem no meio do caminho, você fica mais tranquilo para surfar o acaso, para surfar esses problemas. E esses problemas, como eu disse para vocês, mudando a mentalidade, podem se transformar em oportunidades. Isso que é o mais importante. Então, antes de tudo, tenha essa compreensão. Teste um determinado setor, uma determinada área do conhecimento no direito, e através disso você vai testando para ver o que está dando resultado ou não. Quando você encontrar um caminho que está dando resultado, daí você vai focar nisso. Mas, ao mesmo tempo, repito, você vai plantando, né? Baixo custo, pequeno esforço, você vai plantando algumas ideias e vai testando para ver quais são também os resultados. Então, essa importância de você se reinventar o tempo inteiro. E, logicamente, algo sempre importante. Você vai ser muito criticado, você vai ser muito criticada ao longo dessa jornada, mas preste atenção naquilo que faz sentido para você, certo? Muitas vezes a pessoa quer ajudar, acaba te criticando, acaba te julgando, e isso, infelizmente, nos paralisa em determinadas situações, certo? Você deve, logicamente, ouvir recomendações de pessoas que já tiveram um sucesso num determinado caminho, já tiveram um sucesso numa determinada carreira. Isso é o mais importante, porque, infelizmente, quando você encontra, às vezes, conselhos da própria família ou de amigos mais próximos, nem sempre é o melhor conselho para você. Então, é melhor você ouvir pessoas que já passaram pelo que você está passando e pessoas que já alcançaram um determinado sucesso que você busca, do que ouvir pessoas que não tiveram os mesmos resultados, que não tiveram as mesmas realizações, que tentam te ajudar, mas se não mostraram resultados, infelizmente, não tem como te ajudar efetivamente naquilo que você deseja. Então, muito cuidado com quem você ouve. E essa é uma ideia também muito interessante. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com quem faz parte da sua tribo, certo? Essa é uma informação muito importante. Tão importante quanto ir para uma guerra é saber quem está ao seu lado nessa guerra.
Então, isso que você tem que prestar muita atenção. Nós somos, é um conceito muito conhecido, mas é verdadeiro. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Em tudo. Nós como seres humanos, um viés de conformidade. Então, lembre-se, se você analisar as 5 pessoas mais próximas de vocês, você é a média no aspecto financeiro, no aspecto cultural, no aspecto de mindset, no aspecto físico. Se você só anda com pessoas, por exemplo, que fazem uma atividade física constante, você terá uma boa forma física, em média, com essas pessoas com quem você interage. Perfeito? Então, o nosso cérebro, nós somos seres sociais, o nosso cérebro vai se adaptando ao nosso entorno. Então, muito cuidado com essa ideia. Eu acho muito interessante, inclusive, uma frase, eu até postei ali no meu Instagram, vocês podem me seguir ali no meu Instagram, Marcos Bittencourt, mas uma vez eu postei uma frase ali que eu construí que eu achei muito interessante. Se você é a pessoa mais inteligente, mais rica, mais desenvolvida culturalmente numa determinada sala, você está na sala errada. Porque esta sala não te desafia. Então perceba, é uma armadilha. Você está numa armadilha. Se você é a pessoa mais inteligente, mais rica, mais culturalmente avançada num determinado grupo, esse grupo, na verdade, funciona como uma armadilha, porque você não tem como se desafiar, você não tem como se desenvolver, você não pensa em crescer. Perfeito isso? Então, no fundo, nós temos que buscar locais que nos desafiam. E para isso a gente vai ter que sair necessariamente da zona de conforto. Então nós vamos ter que ouvir pessoas que estão num patamar mais adiantado e já alcançaram um sucesso que nós estamos buscando alcançar. Logicamente, saindo da sua zona de conforto, você vai sentir uma dor. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. A zona de conforto é aconchegante, é quentinha, nos abraça, né? É um sofá, né? Um sofá que já adquiriu as nossas formas, de tanto que a gente fica vendo televisão e assim, veja, tá? A vida começa, também aqui, é um lugar comum, a vida começa quando você sai da zona de conforto. Você vai fracassar mais. Isso é normal acontecer. Mas também você vai alcançar mais sucesso. Por quê? Palavra-chave na vida, e algo que eu comecei aqui no nosso bate-papo, é falando a respeito de desafio. A palavra-chave para a vida e para o sucesso naquilo que você deseja é desafio. Todo dia você deve buscar pequenos desafios que te tiram da zona de conforto para que você possa crescer. Vai ficando realmente mais casca grossa, mas porque você está crescendo. Você vai fracassar em muitas coisas, normal, mas esse fracasso significa crescimento, aprendizagem. Todo mundo sabe que tem aquele chamado mindset de crescimento da Carol Dweck, professora na Universidade de Stanford. Todo mundo sabe que as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que mais fracassaram. Então, coloque isso na sua mente. Você vai sair da sua zona de conforto, vai apanhar mais, mas vai crescer mais do que os outros. E você vai ter que correr pequenos riscos. Você não tem como terceirizar riscos, mas pequenos riscos você vai correr no seu dia a dia. Isso é interessante, porque quando você vence esses pequenos desafios do dia a dia, você vai realmente criando mais força, mais incentivo para desenvolver os seus projetos. E para isso, logicamente, para você buscar mais desafios,
você tem que testar coisas novas. Você tem que ler novos livros. Você tem que conhecer novas pessoas, novos países. Tem que investir em você. Esse é o primeiro ponto. Né? Repito, né? A ideia de você ter uma carreira startup na advocacia. Crie, na verdade, este método. Todo dia buscar um pequeno desafio para aprender, para fracassar, para crescer, para ir um pouquinho além, dentro daquilo que faz sentido para você, no seu escritório, na sua advocacia, sempre de maneira leve, tendo esse baixo custo, tanto financeiro, como também um baixo custo emocional. Então, meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar, né, gigantes que foram aprovados no exame da ordem, numa situação muito especial, no meio de uma crise, vocês têm um mundo de oportunidades para desbravar agora na sua carreira, na sua jornada. E você vai ser o herói desses pequenos desafios diários que você mesmo estabelece, um rumo, né, na direção daquilo que realmente é verdadeiro para você e não para terceiros. Então, novamente, agradeço o Legal Hub, agradeço aqui o curso jurídico pelo convite e fica aqui a mensagem amiga para que você realmente estabeleça essa metodologia particular, é algo muito customizado, algo que faz sentido para você, de acordo com o grande objetivo que você estabeleceu. Eu tenho certeza que, tendo uma carreira com significado, você vai ter muitas realizações. E essa foi a nossa mensagem. Sucesso!